Na aula de hoje, vamos estar iniciando a nossa tela de cadastro de fornecedor, aonde eu vou estar inserindo os objetos, os renomeando, para quê? Para que a gente possa estar os cadastrando. Como também a gente vai estar trabalhando não mais com a senha de proteção, e sim com a senha de gravação. Então, como é que a gente faz para estar alterando dentro da nossa consulta a nossa base de dados, a qual contém senha? Então, se você está precisando aprender a criar um cadastro de forma multiusuário no Excel, essa playlist está sendo pensada em você. Passo a passo estou listando como criar um cadastro de forma multiusuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vou dar um duplo clique no nosso arquivo, lembrando que eu estou trabalhando com dois arquivos. Um arquivo que é este, a qual vou estar desenvolvendo os formulários e a programação VBA, e um outro arquivo que também é em Excel, onde vai estar apenas recebendo os dados. Então, observe, ó, vou clicar na guia Desenvolvedor, Visual Basic. Para que eu possa acessar o Project Explorer, eu posso estar pressionando a tecla Ctrl+R, como eu posso estar clicando em exibir Project Explorer. O meu formulário eu já inseri nas aulas passadas, então é esse aqui, ó, User Form 1. Vou dar um duplo clique sobre ele, observe que nesse momento ele tem apenas um botão. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou aumentar aqui o nosso formulário, lembrando que é interessante apenas que eu aumente o tamanho que eu vou estar utilizando. Para que eu possa ocupar toda a minha tela, a gente tem um código que faz para com que esse formulário ocupe toda a tela. Então a minha preocupação não é inserir um formulário que fique do tamanho dessa tela. Por exemplo, eu estou utilizando aqui um monitor de 18 polegadas, mas se eu abrir essa aplicação em um outro monitor maior ou mesmo menor, o que vai acontecer? É interessante que você programe para um monitor padrão, por exemplo, de 14 polegadas, e a partir desse tamanho, aí ele vai se redimensionar para outros monitores de tamanho maior. Então a minha preocupação aqui é apenas desenvolver para um monitor a qual me atenda. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou deixar, aparentemente, vou deixar por este tamanho, vou utilizar esse botãozinho e vou deixar por enquanto, vou o recortar. Ó. Vou dar aqui um Ctrl X e o que eu estarei fazendo? Ó? Eu tenho o hábito de utilizar apenas um formulário dentro dos meus projetos. Então quando eu preciso de outras telas, eu tenho o hábito de utilizar o controle multipage. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou clicar aqui em exibir, vou clicar em caixa de ferramentas. Com a nossa caixa de ferramentas ativas, eu vou utilizar aqui o controle multipágina, que é esse objeto. Ó. Vou clicar sobre ele e vou contornar aqui ao nosso formulário. Ó. Então vou arrastar a qual ocupe o espaço. Lembrando também que eu posso estar, não necessariamente estar povoando todo o meu formulário com o meu controle multipage. Quando programarmos o evento initialize ou até mesmo o evento reset, a gente consegue fazer com que esse objeto fique redimensionado conforme o tamanho do formulário. Então a minha preocupação aqui não é pegar o controle multipage e deixar zerado, por exemplo, com a largura do user form. Então vou diminuir aqui um pouco. E o que eu estarei fazendo? Se você já acompanha outros vídeos do nosso canal, sabe perfeitamente que eu vou estar navegando entre as páginas do controle multipage através de botões. Então lembre-se que eu havia recortado o botão. Vou clicar aqui nessa primeira page e vou dar aqui um Ctrl V apenas para colá-lo. Então o que eu estarei fazendo? A minha primeira page, por padrão, eu a utilizo apenas para aquela tela de recepção do sistema. A minha segunda page a gente vai utilizar para cadastros. Uma terceira page para pesquisas e assim por diante. Para que eu possa estar renomeando essas páginas, vou clicar com o botão direito sobre uma delas e vou clicar em renomear. Observe que esse nome page 1 em legenda é esse nome que eu estou visualizando. Então, por exemplo, ó, vou renomear aqui para menu. Ao dar um OK, observe que eu já consigo visualizar aqui o menu. Já a minha segunda página, eu vou estar renomeando, por exemplo, para cadastro. Lembrando que essa daqui é apenas uma forma de estar renomeando as pages. Vou dar aqui um OK. E o que eu estarei fazendo? Ó? Um detalhe interessante, caso você não saiba, observe. Ó, se eu clicar sobre esse objeto, eu tenho aqui a opção, ó, nova página. Então eu posso clicar em nova página e vai ser uma terceira página nesse projeto.
eu posso clicar sobre esse objeto e tenho a opção mover. O que seria isso? A opção mover, como o próprio nome já sugere, ele vai mover as páginas. Então vamos supor, por exemplo, que eu tivesse criado aqui uma page a qual eu não queria nessa posição. Eu queria entre o menu e o cadastro. Então o que eu devo fazer? Por exemplo, vou selecionar aqui a page 3. E se eu quisesse ela entre o menu e o cadastro, o que eu devo fazer? Observe que eu tenho a opção aqui, mover para cima, mover para baixo. Se eu clicar em mover para cima, vamos observar o que acontece. Cliquei sobre ela e observe que ela ficou entre o menu e o cadastro. Se eu der um OK, observe que ela foi inserida aonde? Entre o menu e o cadastro. Como eu não quero fazer isso, foi apenas por questão de dados, vou clicar sobre ela e vou clicar aqui na opção mover. Então, se você entendeu a lógica, vou selecionar agora a page 3 e vou clicar na opção mover para baixo. Ao clicar sobre ela, observe que ela voltou para a terceira posição. Vou dar um OK e observe. Então, é um recurso bem interessante. Eu acho que é importante você conhecer as funcionalidades das propriedades do objeto ao qual você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, vou aqui na nossa aba de cadastro e o que eu estarei utilizando? A princípio eu vou utilizar apenas text box e labels. Então, todo cadastro tem campos a qual eu vou estar utilizando para que? Para estar os preenchendo e obviamente pegando essas informações e lançando lá para a minha planilha, a qual está separada desse formulário. Então o que eu estarei fazendo? Vou clicar nesse objeto que é o rótulo e ele serve para quê? A principal funcionalidade do rótulo é para estar identificando os campos. Então já fica aqui a dica a você que possa estar criando um cadastro de clientes, um cadastro de produtos, um cadastro aí escolar. Então o que você vai aprender nessa parte dessa série se aplica a qualquer projeto que você possa estar utilizando, porque todo cadastro envolve o botão cadastrar, o botão atualizar, o botão cancelar, o botão excluir e o botão pesquisa. Então tudo que você vai aprender nessa parte dessa série se aplica a qualquer tipo de cadastro. Vou clicar sobre essa label, propriedades, e primeiramente eu vou utilizar essa label para estar deixando bem mais interessante que apareça no nosso formulário. Então o que eu estarei fazendo? Eu não vou precisar aqui desse texto e vou fazer o que? Observe que na propriedade backcolor, vou clicar nessa caixinha e vou utilizar aqui esse realce. Eu poderia utilizar qualquer cor que eu queira. Então vou estar diminuindo aqui um pouquinho esse objeto. Eu vou estar o reposicionando, por exemplo, aqui. Caso eu tenha dificuldade de deixar essa label encostada desses cabeçalhos, eu tenho aqui a propriedade chamada top, aonde eu colocar o valor, observe que ele está com o valor de 6, se eu colocar o valor de 0, por exemplo, e ao dar um enter, ele fica zerado com os cabeçalhos de quem? Do meu controle multipage. Então, vou utilizar esse objeto, a princípio dessa forma, apenas para estar deixando com a estética bem mais interessante o meu projeto. Observe que eu vou clicar novamente no objeto label, no objeto rótulo, vou redimensionar aqui o meu formulário, e aqui, observe, com ela selecionada, dessa vez eu vou manter esse label, só vou alterar aqui o seu caption. Então vamos colocar aqui, por exemplo, dados iniciais, dados iniciais. Ao sair do objeto, observe, eu posso estar aumentando o texto. Então como é que eu aumento o texto? Bem simples, eu tenho uma propriedade aqui, fonte, onde está como está Roma. Ao clicar nessa caixinha de 3 pontinhos, eu posso estar selecionando aqui, por exemplo, a fonte que eu queira. Eu vou manter como está Roma. Vou alterar aqui em estilo da fonte para negrito. E aqui no tamanho eu vou deixar, por exemplo, vejamos com o tamanho de 12. Vamos ver como é que ele fica. Observe que ficou bem interessante. Então, observe que eu vou querer preencher esse backcolor, ou seja, a cor de fundo desse objeto. Então, como é que eu faço? Observe que eu vou aqui na propriedade backcolor. Também vou selecionar a mesma cor da label acima. Observe. E para que eu possa mudar a cor da fonte, eu tenho a propriedade forecolor, que está com a cor preta. E vou mudar aqui, por exemplo, para a cor branca. Observe como é que ficou o nosso objeto. Eu posso estar diminuindo. Lembrando que se você quiser estar alterando a largura, por exemplo, tem a propriedade width. Então, conforme eu vou alterando aqui o valor, por exemplo, 255, observe que ele aumentou o valor. Mas é bem mais simples você ficar arrastando. Se você tiver dificuldades em deixar a largura que você queira, você utiliza a propriedade width, que vai lhe atender perfeitamente. Se por acaso você quiser deixar essa label um pouco mais distante, vamos chamar assim de coluna do formulário, essa coluna esquerda, como é que eu faço? Eu posso estar arrastando, mas eu tenho uma propriedade chamada left,
Observe que ele está com o valor de 0. Isso quer dizer o quê? Que ele está zerado, ou seja, ele está encostado nessa coluna do formulário. Ó. Se eu colocar o valor de 5, por exemplo, ó, e dar um Enter, observe que ele distanciou e ficou com essa brecha. Ó. No meu caso, eu quero realmente ele com o valor de 0. Eu quero ele bem encostadinho. Ó. Ao executar o formulário, vai ficar bem mais interessante. Observe como é que está. Dados iniciais. Então, eu vou ter uma abazinha para dados iniciais e uma aba para contatos. Então, nos dados iniciais, aqui eu estou fazendo um cadastro de fornecedor. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou clicar, por exemplo, novamente nesse objeto. Vou contornar o meu formulário. E, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, o nome fantasia. Ó. Não é interessante que eu possa estar renomeando os meus objetos individuais. É interessante que eu possa depois estar selecionando todos de uma única vez. Se os objetos tiverem propriedades em comum, eu consigo formatar todos os objetos de uma única vez. Então, a princípio, eu vou manter esse padrão, que é o padrão que eu estou visualizando, e depois a gente pode estar formatando todos de uma única vez. Então, observe, ó, eu tenho aqui o nome fantasia. Vou copiar esse objeto, ó, basta eu dar um Ctrl C, dar aqui um Ctrl V, e eu posso agora estar alterando o seu captcha. Para que você entenda, as labels, a funcionalidade principal delas, creio eu, é que é para a identificação dos objetos. Porém, eu posso estar retornando valores nelas, eu posso estar utilizando para outras ações. Mas o princípio de tudo, creio eu, que é para a identificação dos campos. Então, o que eu estarei fazendo? Partindo dessa ideia, eu não vou estar renomeando através da propriedade name, já que eu não vou manipular via código esses objetos. O que eu vou trabalhar via código são os campos que vão estar abaixo desses objetos, que são as text box. Então, observe, ó. Caption, eu quero alterar esse texto. Eu posso tanto alterar aqui dentro do meu objeto, como eu posso estar alterando diretamente aqui nas propriedades. Vamos alterar aqui diretamente dentro do próprio objeto. Ó. Vou chamar aqui, ó, razão social. Como eu havia dito, eu posso solicitar os dois objetos de uma única vez. Eu posso vir aqui na propriedade, ó, eles têm propriedades em comum, já que são objetos iguais. Mas se, por exemplo, eu tivesse selecionado aqui uma label e uma text box, ambas têm a propriedade fonte. Então, eu poderia estar alterando a fonte de ambas ao mesmo tempo. Então, vamos aqui na propriedade fonte. Ó, vou clicar nessa caixinha de 3 pontinhos. Vou deixar aqui, por exemplo, como negrito. E vou colocar aqui o valor de 10 e vamos visualizar. Ó. Então, a princípio, eu vou manter esse valor, o tamanho de 10. Então, agora fica mais fácil copiar e todas já vão herdar as configurações. Ó. Então, eu tenho o nome fantasia, razão social, eu vou ter aqui o CNPJ, então eu vou alterar aqui dentro do meu próprio objeto, ó, CNPJ. Também vou ter um outro campo, eu não preciso ficar mais dando Ctrl V, porque a última cópia ainda está em memória. Então, vou dar aqui um Ctrl V, então basta agora estar colando. Ó. Vou selecionar esse objeto, vou alterar aqui também o texto, então vou chamar esse por exemplo, de endereço. Ó. Lembrando que, a princípio, eu não vou estar lhe ensinando como estar preenchendo os demais campos através do CEP. Se você quer que eu lhe ensine como fazer isso, você pode estar comentando aí, hashtag CEP com VBA. E aí, se muitas pessoas comentarem, a gente pode estar trazendo dentro dessa série. Então, o que eu estarei fazendo? Observe, eu tenho aqui o campo endereço. Vamos colocar aqui, por exemplo, o campo número. Como eu havia dito, eu não preciso mais ficar copiando um objeto e colando. Basta dar um Ctrl V, porque ele já tem essa cópia em memória. Então, vou alterar, por exemplo, esse campo aqui para número. No meu próximo campo, eu vou ter aqui o campo CEP. Então, reforçando com você, se você quer que eu lhe ensine como fazer consultas e retornar através do CEP, o preenchimento do bairro, cidade, o estado e por aí vai, utilizei o campo comentários, comentei hashtag CEP com VBA. Se muitas pessoas comentarem, eu vou entender que vocês querem que eu possa estar trazendo para dentro dessa série. Então, aqui vai ser o meu campo CEP. Também vamos ter aqui o campo bairro. Vou dar aqui um Ctrl V. Vou estar alterando aqui para o bairro. Vou ter o campo cidade. Observe que eu vou estar alterando aqui o texto, cidade. Por padrão, se você observar, toda vida que eu dou um Ctrl V, ele sempre coloca o objeto no centro. Então, nesse momento, eu estou com um objeto sobre o outro. Ó. Então, vou arrastar aqui para o lado e observe. Ó. Agora eu consigo visualizar o CEP. Ó. Se eu der um Ctrl V de novo, ó, observe que por padrão, o VBA sempre cola o objeto lá no centro. Ó. Então, dá aquela impressão, realmente, eu estou com um objeto sobre o outro. Ó. Se eu arrastar aqui para baixo, observe. Ó. Então, eu vou estar alterando isso aqui para o F. Ó.
E vamos inserir agora o complemento. Ó. E aí, vamos partir para as textbox. Box. Ó. Então, vou colocar aqui, por exemplo, complemento. Essa é uma aula a qual eu vou estar apenas ensinando nessa aula. Então, todas as vezes que eu precisar agora estar partindo, por exemplo, para cadastro de cliente ou qualquer outra coisa, você já aprendeu nessa aula. Então, é interessante que você aprenda agora, a partir de agora, como é que a gente faz, para que as próximas aulas eu apenas traga os objetos já inseridos e aí a gente pode estar renomeando juntamente com você, ou eu já posso também já trazer os renomeados para que a gente possa ganhar tempo. Então, essa primeira aula eu estou fazendo juntamente com você do zero. Estou ensinando os objetos, ainda não renomeei, não vou renomear nenhuma dessas labels, porque eu não vou manipular elas via código. Elas não vão afetar o meu projeto. A gente altera, a gente renomeia os objetos que a gente trabalha via código. E o que seria isso? Por exemplo, eu quero pegar a informação do campo nome fantasia. Então eu tenho que renomear esse campo, porque vai ficar difícil identificar quem é nome fantasia quando eu tiver vários objetos inseridos. Então, por exemplo, ó, vamos clicar sobre esse objeto. Ó. Vejamos caixa de texto, que é a nossa text box. Ó. Vou clicar sobre ela e vou contornar abaixo do nome fantasia. Ó. Vou contornar aqui. Observe. Agora sim eu posso estar e devo estar o renomeando. Ó. Então, tá com o nome padrão, textbox 1. E vou chamar, por exemplo, de txt fantasia. Ó. Vou selecionar esse objeto. Dei um Ctrl C, copiei e vou dar aqui um Ctrl V. Ó. Já esse objeto vai ser o meu txt razão. Razão social. O meu próximo objeto, eu não preciso de novo dar um Ctrl C e depois dar um Ctrl V. Basta dar um Ctrl V diretamente. E vou ter aqui o meu CNPJ. Ó. Com ele selecionado, observe, não sei se ficou claro a você. Ó, toda vez que eu insiro uma text box, como eu estou renomeando, por padrão, o VBA identifica o nome da última text box e traz o nome da mesma. Ó. Então, ele sempre está trazendo text box 1. Ó. Então, enquanto eu não tiver a text box 1, toda vez que eu inserir um objeto e renomear, por padrão, quando eu inserir outro objeto, sempre vai vir com o nome padrão, text box 1. Ó. Então, observe, ó, txt CNPJ. Ó. Então, observe essa dica. Ó. Vou colar novamente o objeto e observe que novamente retornou lá, ó, text box 1. Ó. Se eu inserir outro objeto, agora sim, ó, ele trouxe textbox 2, porque eu não renomeei o anterior. Então, vou arrastar esse objeto aqui para abaixo do campo endereço. Então, vou renomeá-lo para txt endereço. Ó. Não vou utilizar acentuações, não vou utilizar aqui o cedilha. Isso daí interfere dentro do nosso código. Então, sempre a gente utiliza o nome cruz, ou seja, o nome sem asteriscos, sem acentuações e sem espaçamentos. Vou inserir aqui o outro objeto, basta eu dar um Ctrl V. Ó. Aqui é o meu campo número. Então, o campo número eu vou renomear para txt número. Eu vou ter que ter um campo para cidade, então vou dar aqui um Ctrl V. Vou abaixar aqui do nome cidade e vou renomeá-lo para txt cidade. Esse objeto que eu havia inserido, observe que ele está com o nome textbox 2 e eu deixei até de não ter trabalhado com ele ainda, porque eu quero lhe mostrar algo bem interessante. Ó. Então, por exemplo, ó, esse objeto que eu inseri há muito tempo atrás, antes de outros, observe que eu vou estar deixando aqui abaixo de bairro e eu vou estar renomeando para txt bairro. Então, lembre dele que já já eu vou lhe mostrar algo bem interessante sobre essa forma de inserir objetos. Ó. Então, vou só arrastar aqui para baixo. Eu tenho aqui o CEP, então deixa eu só reposicionar o objeto. Nesse momento, eu não vou me preocupar tanto com a questão estética, a minha parte mais é a parte de funcionalidade. Eu quero lhe ensinar as funcionalidades como a gente deve estar aplicando ao projeto. Ó. Então, vou dar aqui um Ctrl V. Vou colocar aqui esse objeto abaixo de CEP. Eu vou estar renomeando para txt CEP. Falta eu inserir para o UF e o complemento. Ó. Então, por exemplo, ó, vou inserir aqui abaixo do UF. Então, vou arrastar esse objeto. Para que eu possa estar arrastando dois objetos, basta eu clicar bem de leve, ó, e arrastar. Ó. E aí eu consigo selecionar dois objetos ao mesmo tempo. Ó. Então, eu vou colocar esse objeto, por exemplo, aqui abaixo. E eu vou estar renomeando para txt UF. Ó. O meu último objeto é o complemento. Deixa eu colocar ele aqui do lado. E vou dar um Ctrl V. Ó. E vou reposicioná-lo. Então, vou renomeá-lo para txt complemento. Ó.
Deixa eu corrigir aqui, complemento. Então, uma coisa que no VBA ele não aceita é nomes ambíguos, ou seja, nomes repetidos. Então, procure não colocar nomes iguais. Se você fizer isso, o VBA vai identificar e vai lhe alertar. Então, observe aí, não necessariamente os meus objetos vão ficar nessa ordem. Aqui é apenas para você aprender como inserir, caso você nunca tenha tido conhecimento, contato com o VBA. É dessa forma que a gente insere campos e nomeia os mesmos. Uma coisa interessante que eu quero que você observe é o seguinte, ó, vou só salvar aqui o projeto. Vou clicar em executar. Então observe, ó, o meu cursor nesse momento está neste campo. Ele está nesse campo até porque eu cliquei sobre ele. Ó. Se eu pressionar a tecla Tab, como é que a gente se move entre os campos? Eu utilizo a tecla Tab. Então ao pressionar o Tab, ó, ele foi para este campo. Ó, razão social. Ao pressionar o Tab, ele foi para CNPJ. Ó. Ao pressionar o Tab, foi para endereço. Ao pressionar Tab, observe que ele salteou o campo número e salteou o campo cidade. Ou seja, ele não seguiu a tabulação, a ordem dos campos. Então, por que ele pulou para o bairro e não foi para o número ou cidade? Não sei se você lembra, eu havia copiado o objeto e não tinha o renomeado. Ou seja, aquela textbox 2. E depois eu inseri várias outras textbox depois dela e fui reposicionando. E depois eu peguei aquela textbox 2 e atrelei ao bairro. Ou seja, essas textbox ela tem uma ordem, conforme eu vou inserindo, essa ordem é seguida. Então por isso que ele pulou para o campo bairro, porque esse textbox bairro eu inseri antes do número e inseri antes da cidade. Ah, Gleitson, e agora o que é que eu devo fazer? Eu devo estar renomeando novamente os objetos? Não, você deve trabalhar com a tabulação dos objetos. Tem pelo menos duas formas de se fazer isso. Ó. Vou fechar aqui o formulário. E observe, ó, uma das formas eu posso vir em exibir. E eu tenho aqui, ó, ordem de tabulação. Ao clicar sobre essa opção, observe que eu tenho aqui apenas o multipage. Ó. Então, por exemplo, ó, se eu selecionar aqui, deixa eu só dar aqui, fechar. Se eu selecionar esse objeto, clicar em exibir, ordem, tabulação, observe que agora sim eu consigo acessar todos os objetos. Ou seja, eu posso modificar aqui a ordem de tabulação dos objetos. Só que através dessa janelinha não é interessante, porque eu só quero trabalhar com as tabulações dos textbox. Então, como é que eu faço? Ó? Muito simples. Ó. Com essa textbox selecionada, vamos observar a sua ordem de tabulação. A textbox tem uma propriedade chamada tab index, ó, que é o valor 12. Ó. Ou seja, ó, depois que eu inseri todas as minhas labels, eu inseri em uma textbox. Então, por isso que ela assumiu o valor de 12. Então, lembre-se que as labels também têm essa tabulação. Lembre-se também que as labels têm essa ordem de tab index. Então, se eu coloco aqui o valor 0, ó, o que isso quer dizer? Ó, se eu executar aqui o formulário, ó, aparentemente nada acontece. Mas o que eu quero mostrar a você? Ó? Se eu clicar sobre esse campo e pressionar a tecla Tab, ó, ele salteou para esse outro campo. E o que isso quer dizer na prática? Ó? Se eu selecionar agora esse objeto e localizar a propriedade Tab Index, ó, ele está com o valor 13. Se eu mudar para, por exemplo, o valor 1, não sei se você reparou, o primeiro Tab ele tem o valor 0. Ó. Então por isso que eu coloquei aqui o valor 0. O segundo objeto eu alterei para o valor 1. O terceiro objeto, qual é o valor que ele está nesse momento? O valor 14. Então, vou estar alterando, por exemplo, para 2. Algo interessante que eu quero que você saiba é que, se por acaso ó, esse tab index está com o valor de 1. Se eu alterasse para 2, ó, ou seja, ó, observe, ó, se eu alterar para 2, o que você acha que esse campo CNPJ vai acontecer com ele? Ó? Ao selecionar agora o campo CNPJ, observe, ó, tab index está com o valor de 1. Ou seja, quando eu passo um valor já existente, o próprio VBA se carrega de identificar o tab index do outro objeto e faz essa substituição. Então, queria mostrar a você esse segredinho. Ó. Então, eu tenho aqui o tab index, que é o 0. Eu tenho esse objeto, que eu vou colocar o tab index de 1. Então, conforme eu coloco dessa forma sequencialmente, eu vou pressionar a tecla tab, eu vou passando de campo em campo sequencialmente. Ó. Já esse objeto, observe que eu novamente alterei, então ele assumiu novamente o valor de 2. Esse outro objeto, eu vou colocar o tab index de 3. Ó. Esse objeto, vou selecionar o seu tab index, vou alterar para 4. Este objeto, vou inserir aqui o seu tab index, vou alterar para 5. Ó.
esse outro objeto, vou alterar o seu tab index para 6. O campo CEP, eu vou alterar o tab index para 7, é isso mesmo. O campo bairro está com tab index 6, o CEP com tab index de 7. O F, eu vou colocar o tab index dele de 8. E por último, o campo complemento, eu vou colocar aqui o seu tab index de 9. Ó. Vou salvar aqui o projeto, vou executar, vou clicar sobre esse campo e ao pressionar a tecla Tab, ó, passei para o campo razão social, CNPJ, endereço, número, cidade, bairro, CEP, UF. Eu estou pressionando aqui a tecla Tab. Ó. Então, conforme eu vou pressionar a tecla Tab, ele vai salteando para os demais campos. Ó. Então, essa foi a ordem de tabulação. E agora, o que é que eu quero lhe mostrar? Ó. Observe, ó, vou salvar aqui o projeto novamente, vou fechá-lo e vou fechar também esse arquivo. Ó. Então, o que eu quero lhe mostrar é o seguinte, ó, o meu BD Controle, ó, vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que nesse momento, se não me falha a memória, eu estou trabalhando com a senha de proteção. E ele parece essa janelinha de dados, ó, desse formato. Ó. E aqui eu posso colocar a senha. Se eu colocar a senha 123 e der um OK, eu vou conseguir acessar. E em seguida aparece essa janelinha onde ele me orienta, ó, que o autor, ou seja, a pessoa que desenvolveu o arquivo, gostaria que você abrisse o BD Controle como somente leitura. Ou seja, ele está me sugerindo que eu abra somente como leitura. Se eu não quero abrir como leitura, eu clico em não. Se eu quero abrir como leitura, eu clico em sim. Então, ao clicar em não, observe que o BD Controle está no modo administrador, aquele modo no formato escrita. Então, vou fechar aqui a janelinha. Eu não gostaria de abrir essa janelinha nesse formato. Eu gostaria que quando eu abrisse o arquivo, aparecesse um outro tipo de mensagem. E é o que eu vou estar lhe mostrando agora. Então, lembre-se, ó, nesse momento, se eu vir aqui no meu controle, clicar nessa forma, aquele meu botão, nesse momento está no menu. Então, se eu clicar nesse botão, o que ele faz? Ele acessa aquela base de dados, auto-preenche aquela planilha que está protegida por senha, ele elimina aquele alerta que me sugere que abra somente como leitura. Então, observe na prática. Ó. Se eu clicar no botão, observe que rapidamente ele faz ação programada a este botão. No entanto, o que eu quero lhe mostrar é que agora eu vou estar protegendo aquela planilha com outro tipo de alerta e o código que eu estou utilizando nesse momento não vai mais funcionar. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Observe, ó. Vou fechar aqui esse arquivo. Então, para que eu possa estar renomeando, por exemplo, esse arquivo, basta eu pressionar a tecla F2 com ele selecionado. Ó. Eu vou colocar aqui um número só para diferenciar, visto que eu não posso ter dois arquivos na mesma pasta com o mesmo nome. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? Só para que você entenda a minha lógica. Ó. Eu vou voltar aqui uma pastinha antes, eu vou, por exemplo, nessa pasta e vou copiar, por exemplo, esse arquivo. Ó. Esse arquivo que eu estou copiando, ele não contém senha no momento. Ó. Então, eu vou colar aqui dentro dessa pasta, eu vou estar renomeando. Então, vou colocar aqui, ó, BD Controle, que é esse daqui. Então, vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que ele abre sem senha. Então, vamos colocar uma senha nele, só que de outra forma. Ó. Então, por exemplo, ó, arquivo, vou na opção salvar como, vou aqui em procurar e eu vou salvar dentro da mesma pasta. Ó. Então, o meu trabalho é apenas clicar aqui em ferramentas, opções gerais. No arquivo anterior, eu estou trabalhando com a senha de proteção. Já neste, eu quero trabalhar com a senha de gravação. Então, vou aqui, ó, em senha de gravação, vou colocar o valor 123, como eu quero que apareça aquela sugestão, pelo menos quando eu abra a planilha de forma manual. Então, ela vai sempre aparecer aquele alerta que eu quero que alguém abra somente como leitura. Então, vou marcar essa opção, recomendar somente como leitura, dou um OK e eu vou confirmar mesmo assim, ó, 123. E dou um OK novamente, ó. Ao clicar em salvar, vou querer substituir a planilha anterior, então vou clicar em sim. Então, posso fechar esse arquivo. Se eu der um duplo clique sobre ele, observe, ó, agora abre nesse novo formato de janelinha. Ó. Ou seja, já abre com essa janelinha onde eu posso colocar a senha e já tem a opção aqui de eu clicar somente leitura. Ó. Ou seja, em uma única janela. Então, vou formar aqui, por exemplo, ó, 123, que é a senha para que eu possa acessar o arquivo. Ao dar o OK, observe que ele passa por aquela janela e abre novamente aquele alerta. Ó. O autor gostaria que você abrisse o BD Controle XLX como somente leitura. No meu caso, eu quero abrir como administrador, então vou clicar em não. Então, será que o nosso formulário está conseguindo ainda acessar esse BD Controle depois que eu mudei a estrutura? É o que eu vou lhe mostrar agora. Vou dar um duplo clique em controle. Ao clicar nessa forma, chamei o formulário, vou aqui na minha menu e ao clicar nesse botão, observe, ó,
Ou seja, não sei se você reparou, no exemplo anterior, quando eu cliquei nesse botão, ele acessou a base de dados, auto-preencheu com o campo senha, inseriu informação naquele arquivo. Como eu não debuguei, você não viu todo esse passo a passo, mas se você assistiu a aula anterior, sabe perfeitamente que estava funcionando dessa forma. Como agora eu mexi na estrutura do arquivo, observe que ele me aparece esse campo para que eu possa estar inserindo a senha, mesmo que eu já tenha a senha salvo dentro do meu código. Então o meu trabalho vai ser aqui inserir a senha manualmente, vou dar um OK, e observe que ele passou agora pelo alerta. Então como é que eu faço agora para que eu possa acessar esse arquivo agora nesse formato? É o que eu vou lhe ensinar agora. Então observe, vou clicar aqui em desenvolvedor, Visual Basic, vou fechar aqui a janela das propriedades. Eu vou aqui, por exemplo, em módulos, eu tenho um módulo 2. Então, em módulo 2, o que é que eu devo fazer com essa estrutura? Então, só recapitulando, eu tenho aqui o workbooks.open, ou seja, eu vou abrir algum livro, o livro é o arquivo Excel. O thisworkbook.path é o caminho deste arquivo, ou seja, eu estou capturando o caminho atual desse arquivo. Como os dois arquivos estão dentro da mesma pasta, eu consigo utilizar esse comando. Concatenado com essa barra para que eu possa acessar a pasta a qual contém o arquivo, e banco de dados é a variável que armazena o nome do meu arquivo. Eu tenho aqui o parâmetro false porque eu não quero atualizar nenhum link, e em seguida eu tenho o read on, dois pontos igual, e o false, o que eu estou dizendo aqui para o meu código, que eu quero abrir no modo escrita, no modo administrador. O password, ou seja, eu já tenho aqui a senha salva dentro do meu projeto, 1, 2, 3, mas se você lembra, ele está me pedindo para que eu possa botar a senha. Ou seja, com esse comando aqui, ele não está mais auto-preenchendo de forma automática o nosso arquivo. Então eu tenho que inserir manualmente. Então como é que eu faço agora nessa nova estrutura para que ele auto-preencha de forma automática? Tudo isso daqui ainda está funcionando, no entanto, apenas por partes. Esse ignorate recommend é para quê? Para estar inibindo aquele alerta após eu estar preenchendo a senha. Mas para que eu possa estar inibindo, eu vou colocar aqui uma vírgula e eu vou utilizar esse carinha aqui, write has password, ou seja, a senha por escrito. Então eu vou pegar esse texto, write has password, vou preencher aqui, inserir o texto que eu havia dito, basta estar preenchendo com aquele texto que está me pedindo. Eu tenho que formar aqui dois pontos igual que faz parte da estrutura, e pós o igual eu informo quem? A senha, 1, 2, 3. Somente isso já vai me atender, Então observe como é que ficou aqui o comando, Deixa eu só arrastar aqui para o lado e observe como é que ficou o final do meu código. Ou seja, eu apenas acrescentei vírgula, write has password, dois pontos igual, 1, 2, 3. Então vamos aqui fazer o teste, Vou salvar aqui o projeto, vou clicar nessa forma para chamar o formulário, vou aqui na minha aba menu. Então, ao clicar nesse botão, você vai observar que ele não vai me pedir senha, ele já vai auto-preencher com a senha e também não vai me alertar que eu quero que o arquivo seja aberto somente como leitura. Ele já vai fazer todas as ações como já estava funcionando anteriormente. Ao clicar no botão, observe, já fez todas as ações que eu gostaria. Então, eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. É uma aula que, de certa forma, se você já conhece o nosso trabalho, se você já tem contato com o VBA, muito do que você viu aqui era algo bem essencial, algo fácil, mas tenha certeza que tem outras pessoas que estão nos assistindo que talvez tenha sido o seu primeiro contato com o VBA. Então essa aula é de fundamental importância. Então, como eu havia dito, eu fiz esse passo a passo para que quando a gente passa para os próximos abas de cadastro de qualquer outro produto que seja o cadastro de um cliente, cadastro de um produto, eu não preciso ensinar novamente esse passo a passo. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, a forma que você tem de dizer para o YouTube que você gostou desse conteúdo e quer que esse conteúdo seja sugerido para outras pessoas é o seu gostei. Então eu conto com você, eu tenho certeza que você quer dizer ao YouTube que esse conteúdo é bom, que pode recomendar para outras pessoas. Então deixa o seu gostei. Se ainda não for inscrito, lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal para não perder nenhum conteúdo gratuito dessa nova série, onde você aprende como criar um cadastro do zero no Excel de forma multi-usuário. Mais de uma pessoa acessando o mesmo arquivo em máquinas diferentes. Então, conto com o seu gostei e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.